Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Quem fala aqui com vocês é o Alan Kim. E bem, é o seguinte, estou aqui na companhia do digníssimo Doutor onde eu e ele vamos dar aqui algumas opiniões e comentários relacionados aí a um assunto, né, que a gente já vem debatendo aqui no canal há um certo tempo e que agora com o surgimento de diversas funcionalidades voltadas da IA, a gente vai continuar falando cada vez mais. E o que que acontece agora é o seguinte, recentemente a Kadokawa, né, a empresa e a Kadokawa, que se você não sabe quem é Kadokawa, vou te falar agora quem que é Kadokawa por cima, bem por cima mesmo. Simplesmente a dona da From Software, que fez Dark Souls, fez Elden Ring, fez aí Bloodborne, fez Demon's Souls, e também a dona, e teve participações no caso, né? Porque aí tem a questão de ações, acionistas e tal. Participações em criação de animes como ReZero, participação em criação em animes como Sword Art Online, participação em criação em diversos outros animes grandes e famosos presentes aí na indústria, no mercado de animes, de jogos, enfim, diversos outros setores. Essa é simplesmente a Kadokawa. Eu até brinquei com o Dutra chamando ela de Microsoft japonesa, porque é bizarro quão grande ela é. Tanto que a PlayStation, né, Sony, ela tem, se eu não me engano, ela é majoritária de ações. Eu até cheguei a dar uma pesquisada para confirmar essa informação antes, que eu já cheguei a ver no ano passado. A Sony ela tem a maior parte de ações da empresa. Então, se a Sony quiser cada vez mais investir, ela pode acabar comprando de vez aí na Kadokawa, né? Mas acho difícil. Acho bem difícil os japoneses deixarem aí a Kadokawa cair na mão aí de ter essa possibilidade de ficar muito mais presente aqui no Ocidente. Tendo em mente, né, que essa é a visão da Sony nos últimos tempos. Cada vez mais jogos vindos, né, tendo mais participação de jogos do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos. Que tem toda a questão de jogos muito genéricos e tal. Eu sinceramente gosto bastante mais de jogos RPG, principalmente jogos japoneses de RPG. Tô pra jogar aí toda a série de Final Fantasy, mas enfim, não é o foco desse vídeo. Enfim, o que que acontece? A Kadokawa aqui, os representantes da Kadokawa, mais especificamente, provavelmente o CEO, que os nomes desses japoneses é tudo complicado, então fica aí por cima, né, no vídeo, qualquer coisa nos comentários eu confirmo essa minha afirmação. Mas enfim, a Kadokawa aí como empresa, ela deu uma declaração de que eles estão sim utilizando cada vez mais inteligência artificial, principalmente em animes. Aqui em específico nessa declaração eles responderam com relação, fazendo essa ligação da inteligência artificial com animes. E aí o que que acontece? Por que que a gente acaba falando sobre isso daqui? Porque é interessante, olha só, Dutra, pessoal que acompanha a gente, é interessante o que que ele falou. Foi bem diferente de algumas citações de outras empresas, de estúdios de desenvolvimento de jogos que falaram que criariam jogos do zero, artes do zero, não sei o que, do zero, do zero, do zero. E aqui no canal, né, a gente falou sobre como isso é preocupante, sobre como isso torna as coisas muito genéricas. Muitos jogos genéricos viriam a flopar. Muitos jogos que seriam lançados, que foram com criações geradas do zero por inteligência artificial. E olha só que interessante. Nessa declaração aqui da Kadokawa, eu até peguei um trecho aqui que eu achei muito bacana. Aonde, olha só, vou estar mostrando na tela para vocês, claro. Ele disse que, por exemplo, tem muita imaginação e muitas coisas que ele diz aqui que é inconvencional, né? Muitas coisas que fogem do padrão, creio eu. E aí ele disse que é algo que a inteligência artificial nunca vai conseguir criar. Por ser coisas que precisam de criatividade, por ser coisas que precisam de muita imaginação, por ser coisas que precisam de um grande pacto de história, o storytelling que ele fala aqui, né? Então ele diz, basicamente, aqui nessas declarações a Kadokawa, que a IA, ela está sendo ali o foco na empresa, mas especificamente em animes, que o foco é somente como ferramenta para colorir, por exemplo, fazer os traços, os esboços dos personagens e tal, e usar a IA para ajudar a fazer a coloração, né? Eu creio que não seja o termo correto, coloração, mas colorir os personagens, esboços, ou você mesmo já ter feito
o desenho, a pintura dos seus personagens e usar a IA para dar os retoques finais, corrigir alguns traços. Por exemplo, digamos que já fez todo o processo de um episódio de anime, mas aí o pessoal reveu e viu que tem alguns traços que ficaram mal feitos e coisa do tipo, e aí para não refazer tudo aquilo, refazer um monte de coisa, e usa IA para criar consertar aquele problema, ou às vezes um frame ficou faltando, o frame ficou mal feito, e usa IA para recriar esse frame no meio de outros e coisas do tipo. Então realmente esse uso para IA sim é para facilitar, para ficar mais eficaz a produção, para ficar mais maneiro, e não para criar coisas do zero, como a gente já vem falando aqui no canal há um certo tempo. Não é para usar a IA para criar coisas do zero, não é para ser substituída ali no caso, para substituir pessoas por completo, mas ser usado para essas pessoas como ferramenta. Eu vejo que tem muita gente na internet com medo, falando não sei o que, vai substituir, acabou, não sei o que. Não, cara, não tem como, meu. É impossível, cara, não tem como. Por exemplo, o Dutra, já puxando um gancho aqui, tem muita gente que tem medo de tomar lugar de dubladores, tomar lugar de atores, porque agora a IA tá se sofisticando cada vez a mais em produção de vídeos. E aí você vai ver o vídeo também real ali, uma pessoa gerada por IA. Mas não importa, cara, nunca vai chegar ao pé de um ator real, nunca vai chegar ao pé de um dublador real que coloca emoção na sua dublagem, que coloca atuação bem feita na sua, quando você vai atuar. Por exemplo, vamos pegar aqui um trecho do é, um trecho qualquer de filme. Eu ia pegar um trecho que tava na minha cabeça, mas eu fui pensando nessa parada aí da cada cal e esqueci. Mas um trecho que, por exemplo, do Senhor dos Anéis, que o cara lá, um dos protagonistas, pega e chuta uma cabeça, chuta uma pedra, e aí do nada ele começa a sentir dor, porque fugiu do script. E aí ele atua, continua a gravação e tal. Simplesmente fugiu do script aquilo ali. Nunca que uma IA iria conseguir criar ali, e mesmo que você pedisse, cria uma cena em que o personagem chuta uma pedra simplesmente para fingir que fugiu do script e tal. Às vezes a IA vai criar um personagem que nem vai estar sentindo dor, nem vai passar essa emoção de sentir dor. Enfim, acho que vocês me entenderam. Depois a gente faz um vídeo só sobre isso daí, que aí eu consigo me focar melhor só sobre isso. Mas enfim, o que você acha sobre essa declaração da cada call, doutor? Que vem semelhante ao que a gente vem falando aqui no canal. Bom, meu querido Mago e companhia, cara, a Kadokawa assumindo este lado, né, vamos dizer assim, de que ele não vai substituir toda a produção de animes ou de filmes ou até de jogos, como ela é dona de algumas empresas, como você citou mesmo, ou até mesmo que tem participação, acaba que você percebe que ela não está se entregando, vamos dizer assim, realmente a este universo aonde as pessoas estão querendo utilizar a IA para tudo. Ela disse que utiliza a IA, só que como uma ferramenta, como que é o que se espera, geralmente. Já que, querendo ou não, quando você vai fazer alguma coisa, você pode ter, por exemplo, revisor de texto. Hoje, revisor de texto pode ser uma função que pode se tornar extinta, mas, todavia, aí ela não vai saber o contexto no que aquilo se aplica. Mas ela consegue entender. Ela pode até entender. Mas, por exemplo, se você simplesmente mandar um texto e falar para ela gerar um contexto, você está falando de uma linguagem um pouco mais, vamos dizer, arcaica, ela até pode realmente conseguir. Mas vamos pegar um exemplo tá aqui no Brasil. A pessoa for escrever um texto aqui no Brasil, ela tem que pensar que em certas regiões aqui do Brasil, a pessoa fala diferente, tem um sotaque diferente, tem um jeito de falar um pouquinho mais diferente. Por exemplo, aipim e mandioca é a mesma coisa. A inteligência artificial pode até saber disso, só que se você falar que você está escrevendo um texto para o lado nordestino ou para o lado do norte, e você mandasse literalmente o texto com a palavra mandioca, ela não vai transformar a palavra mandioca em aipim, entendeu? Então, querendo ou não, ela ainda pode ser uma ferramenta, mas não quer dizer que ela vai substituir 100%, porque a pessoa ela não vai ter um momento histórico, estudar e pesquisar essas informações. Ela até pode, mas quer dizer que ela vá preencher essa revisão desse texto para colocar isso. Então, geralmente, a pessoa não vai ter que ser realmente substituída. Agora, dar um retoque ou outra coisa, realmente, é uma forma muito viável de se fazer. Mas já que, querendo ou não,
a IA ela vai poder ter uma visão um pouco, vamos dizer assim, mais ampla do que a gente está fazendo. E geralmente, como eu tinha falado uma vez para um professor meu, que a pessoa estava fazendo projetinhos pequenos na empresa, os estagiários estavam fazendo projetos pequenos na empresa de coisas bobas. Ela falou, pô, os moleques tá quase 1 ano lá e não pegaram um projeto real para mexer. Aí eu literalmente falei, imagine que você tem 20 funcionários. Esses 20 funcionários já têm a cabeça formada, já estão codando, há 10, 15 anos, ou até menos, pode ser um pouco menos, mas querendo ou não, já está com a cabeça formada e não vai querer tirar daquele ponto. Não vai querer evoluir, vamos dizer assim. Ou até mesmo pode até evoluir, só que ela vai evoluir naquele sentido. Agora, você pega um estagiário iniciante, o cara vai estar com a mente aberta, a mente crua, não tem o que fazer, o cara vai ter que buscar como resolver aquele BO da melhor forma possível. Então, vai acabar que vai ter essa visão um pouco diferente. A mesma coisa assim com a IA. A pessoa pode acabar utilizando a IA para verificar essas informações que ela não vai ter pensado, essa possibilidade. Entendeu? É uma forma de você realmente utilizar a IA como uma ferramenta, algo que você não pensaria. E provavelmente é dessa forma que eles realmente estão utilizando para fazer retoques e tudo mais. Como é mesmo, a Kadokawa comentou aí, o CEO. Mas, cara, é algo que vai acontecer, querendo ou não, porque a evolução, querendo ou não, tecnológica em todas as áreas vai acontecer. Assim como na agricultura aconteceu dos caras que regava a plantação, foi substituída pelos dronezinhos, avião que jogava água na plantação inteira, que querendo ou não era uma forma um pouco mais barata, querendo ou não, porque você e muito mais rápida. Por exemplo, o cara que ficava 8 horas para regar 10 plantações de 1 hectare, o cara vai acabar regando com um avião em 15 minutos. Entendeu? Então, tipo, se tornou que vai precisar de uma nova profissão. E precisava de um piloto de avião, ou um piloto de drone. Entendeu? Assim como hoje vai precisar de engenheiros de IA, engenheiros de prompt. Então, para você entender que realmente quando uma profissão ela não vai ser exatamente extinta, ela é renovada, ou quando uma morre, outras 2, 3 surgem. Assim como aquele ditado, né? Quando você quando você pergunta uma coisa, a resposta pode se levar a mais 2 novas perguntas. Perfeitamente, doutor. E, nossa, você falou aí de mandioca, aipim e tal. Inclusive aqui eu chamo de mandioca mesmo. Nossa senhora, cara. Você falando, eu já fui imaginando uma mandioquinha bem cozida, com manteiga por cima. Meu Deus do céu, ou seja, você vai comer aquela mandioca que acabou de sair do cozimento, né? Tá saindo aquela fumacinha, você coloca uma manteiga, ela vai... Nossa senhora. Mas enfim, é interessante você tocar nesses pontos que você trocou de ideia com seu professor. São coisas perfeitas, cara, eu concordo 100%. E inclusive expandir a questão que você trouxe à tona sobre a agricultura, né? Tecnologia que foi aplicada na agricultura. E realmente, só que aí a gente tem que separar, a gente tem que deixar bem claro, né? Por exemplo, a questão da agricultura, drones, máquinas com alta tecnologia, que antes você fazia mão a mão com 10 pessoas, você agora só precisa de uma pessoa controlando uma única máquina que faz o trabalho de 10 pessoas ali na agricultura em específico. Só que aí a gente pode observar que são coisas mais lógicas, são coisas mais eficazes, são coisas que não precisam de uma interação 100% humana, são coisas que não precisam de imaginação, são coisas que não precisam de criatividade, são coisas que não precisam de coisas que só um ser humano poderia se destacar e poderia desenvolver aquela coisa em questão. E isso entra, e aí a tecnologia sim vai substituir algumas funções. Não por completo, claro, sempre vai haver uma ou outra intervenção humana para manutenção, para usar determinado tipo de ferramenta e coisas do tipo. E aí entra essa questão da agricultura, onde antes 10 pessoas para colher determinado tipo de planta ou coisa do tipo, ou diversas outras funções, agora é possível com 1, 2 máquinas de maneira mais eficaz, com o dobro do tempo reduzido,
com mais praticidade e menos pessoas trabalhando ali naquela situação. E aí, drones que podem fazer diversos outros trabalhos que muitas pessoas poderiam fazer também ao mesmo tempo. Só que aí que tá, são tecnologias que vieram para auxiliar nessa questão de ser algo mais lógico, né? Que não envolve 100% uma interação humana. E aí, esses humanos que foram, entre aspas, substituídos por essas funções que podem ser muito bem feitas por IAs, eles vão simplesmente por outros setores. A pessoa vai ter que ali fazer ali o uso da máquina, né, para fazer todo aquele processo. Vai ter alguém que vai estar controlando o drone, que vai estar fazendo todo o trabalho que o drone tem que fazer. Vai ter alguém ali por trás para controlar aquilo. Vai ter alguém por trás que vai mandar aquela pessoa controlar o drone de determinada maneira. Vai ter alguém fazendo uma logística para determinado tipo de coisa. Vai ter alguém que vai comprar drones. Vai ter alguém que vai fazer manutenção desses drones. Vai ter alguém que vai fazer manutenção dessas máquinas. Vai ter alguém que vai cuidar sobre como aquela máquina tem que trabalhar. Vai ter alguém que tem que plantar lá mais especificamente, se já não houver máquina para isso. E alguém vai ter que controlar essa máquina também. E diversas outras funções que se expandem além disso. São várias outras funções que podem se expandir através dessa eficácia, né, digamos assim. E aí as pessoas vão entrar em outros setores, vão poder trabalhar em outras áreas que não vão ser possíveis de serem substituídos por uma máquina, por uma IA, né, digamos assim. Em que aí é necessário uma maior interação humana, que é o caso de jogos, que é o caso de filmes, que é o caso de séries, que é o caso de animes, que é o caso de dublagem. E essas funções, essas áreas, não vão ser substituídas 100% por IA. É impossível, é justamente impossível. Entendeu? A gente vê, né, muito alarde no caso, muitas pessoas desesperadas, muito boicote, coisa do tipo, mas, cara, aqui a gente fica tranquilo, a gente já começa a ver, né, doutor? A gente começa a ver ao decorrer do tempo, muitas empresas, muitas pessoas grandes falando sobre isso, sobre elas estarem utilizando como ferramenta e não para substituir por completo. Então a gente já começa a ver um movimento de pessoas falando sobre isso, sobre como realmente deve ser utilizado, porque se for para substituir 100%, a gente vai começar a ver muito flop, muita coisa genérica a ser criada. Então dublagem principalmente, atuação por atores, eu sei que tem muita gente criando aí vídeos por IA, falando, nossa, que qualidade, não sei o que, com dublagem de IA, muito bem feita, falando que vai substituir. Não vai, cara, não vai. Além da questão de limitação de hardware, além da questão de limitação do LLM, que é a linguagem feita pela IA, e diversas outras questões que tornaria aquilo genérico, tem a questão da atuação humana e da dublagem humana que coloca emoção, que coloca sentimento, que tem o detalhe artístico de cada humano por trás da ação que está fazendo ali naquele momento. E eu tentei dar de exemplo aqui, que não vem uma cena específica para citar de exemplo, né? Mas, por exemplo, tem uma cena de um filme do Django Livre, que o Leonardo DiCaprio, eu consegui lembrar enquanto o Duda estava falando, que o Leonardo DiCaprio tá lá na mesa, né? Pode ser um eventual spoiler, mas nada muito grave. Mas o Leonardo DiCaprio tá lá na mesa e ocorre a cena. E ele dá um soco, né, na mesa muito forte. E aquilo foge do script. E ele acaba ferindo a mão dele. Eu não lembro se é com uma faca, com um garfo, alguma coisa. Ele fere a mão dele e ele pega a mão dele com sangue e passa na mão do rosto de uma atriz que estava ali no momento. Isso, o Dutra e pessoal, isso uma IA nunca vai conseguir fazer. Isso uma IA, mesmo que ela tente recriar, nunca vai ser possível. Recriar 100% ou criar algo do zero 100% que se equivale a esse exemplo que eu estou dando do Leonardo DiCaprio no filme do Django Livre. Porque o que aconteceu ali? Ele criou a cena, ele fez toda a emoção, ele fez toda a atuação, toda a voz dele, tudo feito ali. Ele é o ser humano, poxa, mas eu nunca conseguiria criar aquilo ali do zero, cara. É impossível, é justamente impossível, porque não há emoção, não há sentimento, não há razão em uma IA para que ela fosse capaz de criar algo semelhante a isso que eu estou dando de exemplo. Principalmente ainda pegaram a mão com sangue e passando o rosto da atriz ali naquela situação, improvisando. Aonde que uma IA vai improvisar dessa maneira? Ter criatividade, olha só. Onde que a IA teria criatividade para criar aquela cena improvisada? Então, cenas como essa, nunca que uma IA vai ser possível de criar. Então, dublagem, atuação,
jogos, animes, filmes, séries, são situações onde sim a IA vai ser utilizada como ferramenta para algumas situações, como colorir, como criar frames que estão faltando, corrigir erros, corrigir detalhes, criar algumas situações para tornar tudo mais eficaz e não substituir por completo. E aí a gente vai ver cada vez mais o desenrolar disso daí, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado, agradeço pela sua audiência e até a próxima.